Eu não sei se vocês já viram um vídeo que eu soltei essa semana lá no meu Instagram sobre um pouco da astrologia da semana, que falava muito sobre o nossa postura LinkedIn, né? É, que é um negócio que me irrita, me incomoda. Tem anos já que eu fico muito irritado com isso. Fazer podcast pra mim, é, na verdade, fazer conteúdo pra mim é pensar sempre em várias coisas do cotidiano e ver como que elas vão se espelhando assim na astrologia da semana, né? E esse negócio do LinkedIn é um negócio que me incomoda há muito tempo já. É, principalmente quando eu preciso usar, lógico, o LinkedIn. E aí eu fico vendo lá como que as pessoas colocam quando eu queria, enfim, candidatar uma vaga, alguma coisa. Eu ficava lá vendo como que as pessoas se colocam no LinkedIn pensando, não é possível. Que é isso que o mercado espera que as pessoas falem de si mesmas. Porque já meio que entrou num lugar meio absurdo, assim para vocês que frequentam o LinkedIn, para vocês que não frequentam, não frequentem. É uma zona árida, é uma zona tenebrosa, assim, é mais árido do que gostar de macho. Mas vocês que frequentam, primeiramente o meu abraço terno, porque é puxado, mas o negócio evoluiu de um leve engrandecimento da própria capacidade ali dentro da plataforma, e do, enfim, do histórico e tal, para um negócio de que virou uma coisa meio lúdica, virou uma coisa meio quase mística, assim. Então, a pessoa, principalmente publicitário, né? Assim, a pessoa que trabalha com marketing, ela faz, embaixo do nome dela está escrito realizando conexões poderosas entre ideias e marcas. E aí a pessoa do RH, ela vai falar que ela está é, firmando laços verdadeiros entre o propósito individual e a missão de uma marca. Ela não fala que ela é analista de RH na Brastemp. E aí eu fiquei muito pensando como que isso dialoga bem com o que a gente tem para falar de astrologia essa semana. A gente tem um tema de eu muito forte acontecendo na astrologia, é, com Saturno entrando em Áries, né? Vocês vão ver falar isso milhões de vezes, além das que eu já falei, desde fevereiro desse ano até abril de 2028. Mas esse inicinho é mais tenso, assim. Áries, ele é um signo de eu, né? Então, e Saturno, esse limitador, tem uma questão da realidade, do limite, do eu, que tem mais 2 anos para frente aí pra gente lidar. Não é só quem é de Áries, aliás, definitivamente não é só quem é de Áries, nem é quem é de Libra ou de Câncer, outras coisas dos signos cardinais. Existem desafios específicos, sim, para esses signos que dialogam em conflito entre si, quando a gente chama de signos que têm a mesma modalidade ou signos que é, têm a mesma posição dentro de uma estação do ano. Então, né, os 4 signos que abrem as estações, nesse caso, Câncer, Áries, Libra e Capricórnio, é especialmente mesmo quando uma coisa atinge essas outras 3 áreas ficam é, em algum tipo de crise. Mas o Saturno em Ares pega todo mundo. Saturno é um planeta coletivo, ele é um planeta que a gente chama de evolucional, junto com Júpiter. Então ele pega todo mundo nesse lugar. O eu, ele é um lugar que, especialmente nesses primeiros meses da entrada de Saturno em Ares, porque Netuno também estava ali, o próprio Marte está ali nessa semana, a gente está falando de um desafio de eu importante. E aí, agora, nas semanas anteriores, meses até anteriores, Saturno e Netuno é um planeta que representa as ilusões, Saturno, que é mais rápido, foi se aproximando assim de Netuno aos poucos, eles se encontraram, já tinham se encontrado em Peixes, se encontraram em Áries e agora Saturno, que é mais rápido, se afasta de Netuno, que é mais lento, né? Saturno fica 2 anos e meio no signo de Áries, Netuno fica 14, 11, sei lá quantos anos que Netuno fica, mas é mais de 10. E aí esse afastamento, no pico ali, algumas coisas aconteceram. Teve a questão da guerra, assim, né, decisões de guerra do Netanyahu e do Trump com os líderes religiosos lá do Irã, e eles sendo muito as figuras individuais de si mesmas, é, tomando essas atitudes individuais, nesse caso que muda o mundo inteiro. E talvez
movidos por coisas netunianas, que são uma expectativa, um sonho, ou uma ilusão. E aí, se você identifica isso de alguma maneira com você, principalmente ali em abril, março, abril, já ali depois, a partir depois do carnaval, que teve alguma coisa sobre você, alguma atitude individual sua ou feita com relação a você, agora isso tende a dar mais realidade para isso. Saturno se afasta de Netuno e a gente tende a dar um pouco mais de realidade para isso, entender a realidade de fato por trás desses esforços individuais, esses esforços bem individuais assim que a gente teve até então. E principalmente vale a pena olhar onde está Áries no seu mapa, né? Se essas coisas individuais aconteceram dentro dessa área do mapa, tende a fazer mais sentido ainda. Então pensa, a pessoa que tem ascendente no signo de Áries é a primeira casa, a pessoa que tem ascendente no signo de Touro é a 12ª casa, a pessoa que tem ascendente no signo de Gêmeos é a 11ª casa. E aí você vai ver lá os significados das casas e ver se tem algum tipo de coisa que parece que você tentou fazer individualmente ou unilateralmente ou liderar de alguma maneira, porque pareceu que era o momento, o único momento possível, e agora vê os desdobramentos. Podem ser de vitória, tá? Não é sempre de derrota, mas tem esse lugar do individual muito gigante acontecendo daqui até 2028 e a gente está muito cansado, né? Saturno é um colocador de limite e eu fiquei muito na cabeça que a gente está muito cansado de pensar na gente mesmo. Às vezes, claro que o mundo cansa pra caralho, claro que o capitalismo cansa pra caralho, claro que trabalhar cansa pra caralho, mas a gente talvez está muito cansado de pensar na gente mesmo e de tudo que a gente tem que fazer. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok da pessoa falando assim, dia 137 que eu tentei relaxar por meia hora e não consegui. Nos primeiros minutos eu fiquei pensando que eu já tinha que estar relaxando e não consegui, depois nos minutos seguintes eu fiquei me achando um fracassado, porque nos primeiros minutos eu não tinha relaxado tanto que eu queria. E aí, depois de X minutos, eu desisti que eu não ia mais e eu fui cozinhar alguma coisa. Então, até o relaxamento, ele nem sempre é porque existem estímulos externos por si só e você está preocupada com um estímulo externo, tipo, meu pai está doente, minha mãe precisa de alguma coisa. Ele tem um lugar muito de si. Assim, eu não estou conseguindo relaxar, eu preciso parará. Quando eu sair daqui, e é muito impressionante também como a gente sempre, na tentativa de relaxar, como a gente sempre pensa na próxima coisa que está ali depois do relaxamento. E a gente faz isso a nossa vida inteira, né? A gente volta das férias pensando nas próximas férias, só que tem um ano de trabalho aí no meio do caminho. A gente não comemora as nossas próprias vitórias, porque tem a próxima, sempre tem a próxima vitória. A gente não comemora chegar nos lugares possíveis, porque a gente gosta de chegar nos impossíveis, porque a gente caiu nessa cilada desse gozo de chegar no lugar impossível. Mas a gente gasta um tempo desnecessário no fracasso. Esse sim a gente gasta um tempo desnecessário. Mas é uma grande coisa sobre a gente, né? Tipo, e às vezes a gente tá cansado pra caralho de pensar na gente tanto assim. Em tudo que a gente acha que a gente tem que fazer ou não tem que fazer. E por isso que eu fiquei pensando sobre o negócio do LinkedIn. A gente fica se colocando nesse lugar de que a gente aceitou que esse lugar é nosso. Assim. No final das contas, talvez a maioria das pessoas do LinkedIn acham tudo aquilo uma bobagem, mas elas seguem fazendo aquilo ali, porque tem uma, duas ou três pessoas que falaram que sim, que aquilo ali é uma chave de sucesso, e elas seguem aquilo ali. Igual, talvez a maioria das pessoas que fazem dieta odeiem fazer dieta e talvez estivessem tranquilas sobre uma dieta menor ou uma dieta menos restritiva, mas a gente está nesse lugar, a gente ainda assim entra. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas detesta, quando para pensar, detesta olhar para um prato de comida e pensar essa coisa do nutricionismo, né? Assim, você olha e pensa carboidrato, proteína, legume. É horrível, horrível. E a gente cai nessas ciladas de que é isso que a gente tem que fazer, né? Se a gente fosse um prato de comida, o nosso LinkedIn ia falar lá
repleto das melhores proteínas para a nossa vida, com pouca gordura saturada. É isso que a gente ia querer estar falando no LinkedIn se a gente fosse uma comida hoje em dia. E dá um cansaço na gente. E a gente está sendo muito demandado de fato pelo outro, pelo mundo o tempo inteiro. A gente exagera um pouco essa demanda, o que introjeta a gente mais ainda na gente mesmo. A nossa relação com o outro vai ficando dificultada, a gente tem menos disponibilidade para ir até o outro efetivamente, e perder, entre várias aspas, um tempo ali no outro e na troca. A gente se convence mais de que a nossa dor é única, de que o nosso prazer é único, de que os nossos motivadores para vencer são os mais sinceros, são os mais corretos, são os mais neutros, tudo sobre a gente, né? E aí esses dias fui ver uma exposição aqui em São Paulo, que inclusive quem não foi ver, aquela exposição dos espelhos, todo mundo tá indo, tá super viralizada. Quem não foi ver a exposição dos espelhos, vale muito a pena ver. Tem um vídeo inicial da exposição dos espelhos, e que a artista fala sobre a relação dela com livros. E a exposição chama Eu Sou o Outro, e uma das coisas que ela fala é que lendo a gente, não é exatamente assim, tá? Mas uma das coisas que ela fala é que lendo a gente se vê no outro, a gente se vê lendo romance, por exemplo, a gente se vê que a nossa dor, outra pessoa já passou por ela, escreveu sobre ela. Mesmo a mais banal de todas, ou a que a gente acha mais específica, essa coisa de que não existe experiência individual, ela é meio boa, na verdade. E às vezes a gente fica meio obcecado por esse negócio de que cada parte de nós tem que ser exclusiva ou a versão melhor de nós mesmos, e a gente está só se homogeneizando, porque está todo mundo buscando a mesma parte melhor, a mesma parte super performática, e se desentendendo completamente que a gente faz parte de um coletivo que se repete o tempo inteiro. O que nos torna individuais não ou exclusivos, não é características individuais diferentes, mas a soma das características parecidas com as outras pessoas em graus diferentes que nos torna diferentes das outras pessoas. E como que a gente, voltando para o negócio do livro, como que é muito maravilhoso se a gente conseguisse voltar ali. Primeiro que a gente está emburrecendo, pelo excesso de telas, principalmente, mas também pela falta de ler. E certamente a gente emburrece no português pela falta de ler, a gente emburrece em teoria, porque a gente não está lendo mais o que outra pessoa escreveu, a gente está lendo um resumo que vem da inteligência artificial, e a gente emburrece sentimentalmente, porque a gente deixa de ler essas experiências que vêm dos outros. Essas experiências que o outro já teve e escreveu sobre ela. E uma jornada que o outro teve e escreveu sobre ela, ele está num outro ponto da jornada diferente do nosso. Às vezes mais atrás, às vezes mais na frente. E aí a gente sai desse lugar muito do nosso eu, de que essa experiência, por exemplo, é só nossa. E que a gente que tem que lidar com ela, e eu não vou ter tempo para o outro, para certas coisas, porque a gente tem que lidar com ela. E aí quando a gente acha que a gente tem que lidar com as coisas desse tanto, e vê um conteúdo de astrologia que fala assim, você é responsável pelas suas coisas e não os planetas, a gente fica puto, com razão, porque a gente não quer ter que lidar com mais coisas. Mas quantas dessas coisas é a gente mesmo que está aumentando, que precisa lidar? De novo, o mundo é uma bosta, capitalismo osso pra caramba, estamos em guerra, a maioria das pessoas que me escuta aqui gosta de macho, gostar de macho é um inferno, é uma cilada, é uma maldição, mas esse trânsito saturnino, ele quer muito dar uma realidade para essa potência do nosso eu, né? Que a gente quer de falar assim, olha, eu sou um ótimo gerente de marketing, eu entreguei ótimos resultados em alguns trabalhos pontuais que eu fiz nessas últimas coisas, e eu trabalho muito bem dentro das minhas 8 horas de trabalho, e eu também não tenho que ser a namorada ou o namorado perfeito, nem o mais bem resolvido, e eu não posso também esperar estar no meu melhor momento para me relacionar com alguém, caso eu não esteja relacionado ainda, nem que a pessoa esteja no melhor momento, nem que seja um mix de que a minha demanda e a da pessoa é exatamente a mesma, para que nenhum de nós perca a nossa individualidade.
né? Tem um lugar muito foda sobre a individualidade de cada um dentro dos relacionamentos que está sendo discutida fortuitamente quando a gente fala de modelo diferente de relacionamento, quando a gente fala dos feminismos, dos empoderamentos, das retroatividades que estão acontecendo aí, né? Os atrasos que estão acontecendo aí. Mas tem uma outra coisa, eu quero falar um dia só sobre isso, que a gente caiu um pouco na cilada do empoderamento, da parte neoliberal do empoderamento, de que a gente nos empoderando, principalmente enquanto minorias, que são a maioria das pessoas que estão me escutando aqui, de que a gente reforça a coisa da empresa de si mesma, né? É a gente que dá conta da gente, mesmo. Mas a gente pode tudo dentro da gente, né? Já tem um sistema que pede isso e um sistema que não só pede isso, mas ele fala, para você poder tudo, mesmo, toma aqui um serviço que você pode comprar, ou um produto que você pode comprar, para que você possa esse tudo mesmo. Ou para você acelerar e achar que você pode esse tudo, que na verdade você não pode. Principalmente relacionado a ser milionário, bilionário e meritocracias e coisas relacionadas a corpo. Principalmente quando a gente é 30 mais, 40 mais, que o nosso corpo vai mostrando com garras os seus próprios limites, principalmente quando você não tem recursos, saco ou saúde, para correr atrás de outras estratégias. Enfim, para além disso, essa é uma semana que a Lua está minguando, ela começou agora minguando em Peixes, mingua em Áries, até chegar em Touro, ainda minguando, no final da semana, onde a gente vai ter uma Lua nova. É no final dessa semana, mas eu vou falar dela só na semana que vem, uma Lua nova em Touro, que muda bastante essa energia muito individualizada, muito intensa, pesadona, né? Eu cheguei a falar aqui que maio tende a ser um mês mais dinâmico, mas se possível, espero que sim, menos pesado. Mas aproveitar essa semana minguante mesmo, para a gente, dentro das possibilidades, minguar esses exageros de nós mesmos e tentar identificar quanto do nosso cansaço é cansaço da gente mesmo. E do tanto que a gente se coloca para pensar na gente o tempo inteiro e quanto que a gente não consegue desconectar de estar o tempo inteiro pensando naquilo que a gente tem ou não tem que fazer. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Somos todos vítimas disso. Acho que cada um de nós é mais ou menos vítima em algum ou outro ponto. Pessoas mais terapeutizadas, eu espero que estejam em pontos mais elaborados, o que não as torna evoluídos. Eu falo isso muito para um amigo meu, assim, terapia é saber melhor as ferramentas, é saber melhor lidar com o que a gente não dá conta. O próprio Freud falava isso muito. A análise não é para você se curar. A análise é para você, assim como a astrologia, é para você lidar melhor com o que variavelmente vai acontecer na sua vida. E atualmente, o que invariavelmente está acontecendo na vida de todos nós é o excesso da gente mesmo. A gente está absolutamente excessivo dentro da nossa cabeça, da nossa expectativa, do nosso dia, assim, o dia inteiro pensando o que eu tenho que ter, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ganhar. E não é fácil sair desse lugar, mas especialmente esse símbolo saturnino, ele vai vir aí por 2 anos, puxando muito para que a gente consiga sair desse lugar. Bom, é isso, galera. Na semana que vem eu vou tentar subir na segunda o podcast. Mandem para mim sugestões no inbox de coisas para falar. Mandem áudios no meu WhatsApp. Tem meu WhatsApp lá no perfil. Quem chegou aqui até no final, quiser mandar áudios contando de coisas que viveu dentro dessa coisa do individual, eu vou trazer os áudios aqui semana que vem, se vier algum, então mandem. Vivendo tanto dessa própria quanto de pessoas sendo potentes e demais, mas também de projetos, liderança de projetos, e como que tá de março para cá. Mandem áudios, mandem coisas que vocês tiveram vontade de culpar no signo na semana passada e nessa semana, que eu também, quem sabe, eu abro um quadro meio divertido sobre vocês trazerem coisas que vocês quiseram culpar o signo, e eu julgo se eu deixo passar ou não deixo passar as coisas que a gente culpou o signo. Beleza? Um beijo para vocês, boa noite, boa semana.